Alô, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos aí analisar, fazer a interpretação do capítulo 2, versículo de 13 a 17. Marcos 2, versículo de 13 a 17. O Evangelho de Marcos nos apresenta hoje, nesse capítulo 2, versículo de 13 a 17, Jesus Cristo comendo com pecadores. É interessante observar o Evangelho de Marcos, tentar entender a chave de leitura, que aos poucos Marcos vai nos mostrando que lentamente começa uma rejeição dos doutores da lei, dos fariseus em relação à pessoa de Jesus Cristo. Para entender esse Evangelho, capítulo 2, nós temos que entender um pouco da cultura judaica. Alguns homens, eles eram cobradores de impostos, cobravam impostos para o Império Romano e, além disso, tiravam um valor a mais para si, muitas vezes explorando as pessoas. Não quer dizer que todos os cobradores de impostos eram desonestos. O problema é que cobrar impostos para Roma, na visão judaica, é a mesma coisa de você cometer idolatria à deusa Roma. Então, um judeu, quando ele cobrava impostos para Roma, ele era tido como um pecador público. Por isso é chamado de publicano pelos judeus. Publicano quer dizer um homem que peca publicamente contra Javé, contra o Deus Javé. Essa é a lógica aqui em relação a esses publicanos. Vamos agora entender Jesus Cristo. Jesus Cristo ele passa então aí no Mar da Galileia e vai encontrar um personagem chamado Levi. Alguns biblistas entendem que esse Levi é o próprio Mateus. Não é possível fazer essa afirmação. De qualquer forma, Jesus o convida para segui-lo. Interessante, Jesus ele não escolhe pessoas do alto escalão, Jesus não escolhe pessoas muito bem preparadas, mas o primeiro convite que Jesus faz aqui nessa praia, nesse capítulo 2, é para um pecador público. A lógica de Jesus era diferente da lógica desse judaísmo. Aquilo que é tido como pecador para Jesus vai ser um diferencial no anúncio e na proclamação do reino de Deus. O Levi imediatamente levanta e segue Jesus. O que Jesus quer e que o Evangelho de Marcos quer nos ensinar, que o mais importante não são os cargos que nós temos, os rótulos que nós temos, mas o mais importante é a disposição em servir o reino. Marcos rapidamente levanta e vai seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não apenas chamou esse pecador público para os judeus, mas ele vai então fazer uma refeição na casa aí desses pecadores públicos. Isso já começa lá no versículo 15, esses pecadores públicos. Então ele já tinha entrado na casa de Pedro, um pescador, agora ele vai então entrar dentro da casa desse Levi, como se fosse uma espécie de despedida do Levi dessa vida que ele levava. Na casa tinha vários pecadores públicos, vários publicanos, e Jesus está ali comendo com ele. O problema é que na cultura judaica, quando você come com pecadores, com publicanos, você se torna impuro. É a segunda vez no Evangelho de Marcos que Jesus ele vai se tornar um impuro. Primeiro quando ele tocou no leproso e ele teve que sair da cidade. Agora ele come com publicanos. Como que os doutores da lei sabem que ele come com publicanos? Porque as portas ficavam abertas quando tinha banquete, para que as pessoas pobres que passassem pudessem pedir comida. Faz parte da hospitalidade judaica. Os doutores da lei não questionam Jesus diretamente, mas questionam os apóstolos de Jesus. Vocês vão ver que lentamente vai aumentando esse processo de distanciamento de Jesus. Agora eles perguntam aos apóstolos, depois eles vão perguntar ao próprio Jesus. Por que Jesus comia com esses pecadores se Jesus sabia que eles eram pecadores? Era como se dissesse: a nossa lei religiosa e civil não permite comer com essas pessoas, eles são impuros. Se o seu mestre realmente fosse alguém que prestasse, não estaria comendo com eles. É mais ou menos essa reflexão. Naquela velha máxima, dize com quem andas, eu direi quem és. Só que ali é uma coisa mais grave, porque a pessoa ficava afastada da sociedade quem comesse com os publicanos. E aí Jesus, sabendo dessa hipocrisia social, sabendo dessa lei que exclui, é uma lei que exclui, Jesus responde: os médicos vêm para os doentes e não para os sãos. E você vai perceber então, basicamente isso, no versículo 16 a 7, a fala de Jesus, as pessoas que têm saúde não precisam de médico,
mas só as que estão doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa é a fala de Jesus. Interessante, não apenas os publicanos eram pecadores, doutores da lei também eram pecadores. Então Jesus também veio para eles. Só que a arrogância deles era tamanha que eles não conseguem perceber isso. Então a arrogância nos afastam, as nossas arrogâncias nos afastam da pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito interessante o que o Marcos está dizendo. E por fim, então Jesus Cristo, ele vai nos dar essa lição, e o Marcos vai escrever sobre isso, que se nós não nos aproximarmos dos excluídos, nós não vamos resgatá-los. Se nós não nos aproximarmos dos pecadores, nós não vamos resgatar. De que adianta uma lei que exclui, se essa lei não salva? Então a função da lei deveria salvar. A lei ela é excludente e hipócrita. Então a grande lição do Marcos: só vamos salvar quando nós não tivermos medo de aproximar dos pecadores, daqueles que precisam de nós. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.